Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor num texto. Vocês vão perceber que nós vamos ler bastante o texto e nós vamos discorrendo ali à medida que o texto vai caminhando. Então eu queria que você não esperasse o final para falar assim: qual será aquela conclusão, né? O que eu tenho que pegar como conclusão para mim? Não espera o final, porque o Senhor ele vai falar no decorrer, ele vai falar em pequenas frases. Ele vai falar em pequenos momentos. Então, se você não tem hábito de anotar, que você tenha uma boa memória. Se você não tem hábito de anotar e não tem uma boa memória, pede a misericórdia para Deus, porque Ele tem dado para nós, como o Tiago falou ali, o Senhor tem deixado nas nossas mãos chaves, e nós podemos ministrar na bênção no meio do ano. O Senhor trouxe algo muito especial, falou assim: o que adianta as pessoas estarem recebendo chaves? Quem lembra que eu falei isso? O que adianta nós estarmos recebendo chaves e nós não estamos fazendo o quê? Alguém lembra? E nós não estamos girando para abrir. Não adianta Deus entregar para você palavras, nos entregar chaves, que nós não estamos colocando na fechadura, abrindo e acessando novos níveis. Então, cada palavra que tem sido ministrada, o Senhor tem dado chaves para destrancar portas ou para trancar portas, e para acessarmos novos níveis, para acessarmos novos lugares. O pastor sentiu de Deus, da parte do Senhor, fazer essa série de mensagens sobre a virada. E não é coincidência, nós estamos aí para virar um ano. Nós estamos aí há poucos dias de entrarmos em 2025. E muito se celebra quando vira o ano, porque novas coisas, né? Tantas possibilidades. Não, esse ano vai ser assim, esse ano vai ser assado. Mas a grande verdade é que a virada que importa é aquela virada que nós fazemos na nossa vida. E essa pode acontecer a qualquer momento. Mas nós vamos aqui tentar coincidir uma virada de ano com uma virada na nossa vida. Essa virada que tem sido falado é mudar algumas coisas que estão estagnadas nas nossas vidas. Por isso, tudo que você ouvir não pode ser desperdiçado. Às vezes essa noite é uma frase, é uma palavra, é algo que o Senhor, você vai falar assim: uau, é isso. É isso que Deus está querendo. Só que aí eu pego essa palavra, eu coloco ela na fechadura e eu giro como uma chave. A minha vida não pode ficar a mesma. Eu convido você agora a fazer algo que crente não gosta, mas olha para o lado e fala para o seu irmão assim: não saia daqui essa noite sem uma mudança. Fala assim: eu não vou sair daqui essa noite sem uma mudança. Queridos, na vida espiritual existe o sobrenatural, mas não tem magiquinha, não é um negócio Quando você decide que precisa emagrecer e que precisa ter saúde, não tem o que fazer. Você tem que fazer o caminho que todo mundo sabe qual é: melhorar a alimentação, fazer atividade física, lançar mão da tecnologia, de procedimentos, de o que for. Você tem que fazer alguma coisa. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Deus pode fazer as coisas de maneira miraculosa, sobrenatural, pode, e Ele faz. Mas muitas vezes, e talvez a maioria, nós precisamos entender que são posições que nós precisamos tomar. E com isso eu quero começar com vocês aqui. Essa palavra se chama uma virada na identidade. Amém? Uma virada na identidade. Nós vamos aqui seguir o texto de Juízes 6. E como eu disse, nós vamos ler os textos. Então você acompanhe. Se você não tem sua Bíblia física, pega a sua Bíblia online. Se você não tem a sua Bíblia online, você tenta acompanhar lá. Vê se dá para deixar escuro lá para o pessoal acompanhar, que nós vamos ler bastante esse texto. E eu quero aí mostrar através da vida de Gideão algo muito precioso para você essa noite, amém? Vamos começar então? Eu quero ler um texto aqui, começar os primeiros versículos. Juízes, capítulo 6. Vou começar o versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste
vinham e invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais às suas tendas, e vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos invadindo a terra para devastá-la. Aqui eu quero trazer um contexto. O povo de Deus, o povo de Israel, foi liberto do Egito ali através de Moisés, viveu aquele tempo todo no deserto, e o Senhor ali através da vida de Moisés liderava, essas pessoas viram sinais, maravilhas, milagres. Eles saíram de uma maneira sobrenatural do Egito, eles eram escravos. E eles passaram 40 anos ali no deserto. Depois de Moisés, levantou-se Josué, que era o auxiliar de Moisés. E Josué continuou liderando o povo de Deus, no meio de dificuldades, de lutas, de guerras, mas eles conquistaram a terra que Deus tinha prometido para eles. Com a liderança de Josué, o povo de Deus e os israelitas, Israel, entrou na terra prometida, conquistou essa terra, passou a viver nessa terra. Mas depois que Josué morreu, a palavra do Senhor fala que não se levantou o sucessor. Diferente de quando Moisés partiu para a glória e tinha Josué preparado para assumir a liderança e comandar o povo, quando Josué faleceu, morreu, foi promovido aí para a glória, não tinha um líder que se levantou para continuar guiando o povo. E esse guiando o povo, muito mais do que guiando territorialmente, era um guiando de acordo com as orientações, com as leis do Senhor, guiando para que o povo não se desviasse, porque o que o Senhor deixou de mais importante ali foram aqueles mandamentos. Deus deixou escrito e desenhado tudo que o povo deveria fazer e não fazer para que eles se dessem bem, para que as coisas acontecessem. Mas depois de Josué não teve um líder, e o povo se desviou, o povo se corrompeu. O povo ali na terra prometida, no lugar que mana leite e mel, no lugar que Deus os levou por meio de tanto sacrifício, naquele lugar, o povo de Deus, os israelitas, eles se corromperam, e eles começaram a não adorar mais a Deus, começaram a adorar outros deuses, começaram a prestar culto a Baal, a Será, que eram deuses pagãos, deuses daquela região. Eles se prostituíram, se corromperam, deixaram Deus de lado, e eles passaram por verdadeiras assolações. E aí nós entramos nesse tempo desse livro, que é o tempo de Juízes. Não tinha um líder específico, como era Moisés, como era Josué, mas Deus de tempos em tempos levantavam juízes, que eram homens de Deus, cheios ali do Espírito Santo, em que Deus usava para poder livrar o povo. Então é nesse contexto que nós estamos, o povo de Deus mais uma vez, porque se você ler um pouquinho antes aqui do capítulo 6 que nós lemos, Deus já tinha levantado outros juízes, Débora, tinha outros juízes, mas aí já Deus vai lá, usa a pessoa, liberta, faz aquela obra linda que Deus faz, passa um pouquinho de tempo, o que o povo faz? Começa a se desviar de novo, começa a não ligar para Deus, começa a cultuar outros deuses. E nesse texto que nós lemos aqui agora, já faziam 7 anos que o povo de Deus estava nessa situação deplorável. Eles estavam sendo invadidos, eles estavam lá no terreno que Deus deu, na terra que Deus deu, que era para eles estarem vivendo o melhor, mas eles estavam sendo saqueados, roubados, aniquilados, humilhados pelos inimigos. Os amalequitas, os midianitas, os povos nômades da região, eles iam lá e roubavam e matavam tudo que o povo de Deus plantava e construía. Eles estavam vivendo um tempo em que eles plantavam uma horta, vamos dizer assim, quando a horta estava bonita e crescia, vinha o povo e roubava tudo. Quando os animais deles estavam bons, talvez ali para o abate, para o corte, para a venda, vinham os inimigos, matava e roubava. Eles estavam empobrecidos, os israelitas, o povo de Deus, estavam pobres, massacrados, humilhados, vivendo realmente um tempo ali de desespero. Nada estava bom naquele lugar. Esse é o tempo que nós estamos lendo aqui, esse texto. Foi nesse tempo que Deus vai levantar aqui Gideão, que nós vamos acompanhar. No versículo 6, eu vou ler um pouquinho, depois eu discorro mais, mas a gente precisa ir acompanhando o texto para vocês irem entendendo. No versículo 6 fala: por causa de Midian, dos midianitas, Israel empobreceu tanto
que os israelitas, o povo de Deus, clamaram por socorro ao Senhor. Porque era isso, né? É meio parecido com a gente, né? Vai vivendo como quer, faço o que eu quero, adoro a quem eu quero, sirvo a quem eu quero. Mas a hora que o negócio aperta, não tem mais para onde correr, não tem para onde fugir, o negócio está massacrado, a gente faz o quê? Ai, Deus, não tenho para onde ir, socorro. E o povo fez isso nesse momento. Eles começaram a clamar por socorro. Deus, nós não aguentamos mais, estamos passando fome, estamos humilhados, não temos mais para onde ir, não temos o que fazer. E eles clamaram por esse socorro da parte do Senhor. E aí, eu quero continuar aqui no versículo 7, o que é falado. Quando eles clamam ao Senhor, olha só, como Deus não trabalha com coincidência, né? Deus, ele tem o seu modus operandi, seu modo de agir. Quando o povo de Deus, lá no Egito, estava massacrado, não aguentando mais, e clamaram por socorro, Deus fez o quê? Mandou alguém. Ele manda um servo, manda um profeta. Nesse momento aqui, a palavra de Deus fala no versículo 7, que Deus, ele ouviu e ele mandou um profeta, não fala nem o nome do profeta aqui, mandou um profeta ali diante daquele povo, e nós vamos ler. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu livrei vocês do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-o e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, quando nós clamamos por socorro ao Senhor, uma das primeiras coisas que Ele faz é mandar o profeta falar conosco. E o Senhor tem feito isso nesse tempo. O Senhor tem usado profetas, tem usado o profeta dessa casa, quantas vezes, para nos trazer uma exortação e falar assim: olha tudo que eu já fiz por você. Era para você estar nessa situação, meu filho. Era para você estar vivendo isso. Eu já te livrei disso, já te livrei daquilo, já fiz tanta coisa. Era para você estar se desviando de novo. Era para você estar vivendo essa pobreza, vivendo isso. Deus levanta profetas quando nós pedimos socorro. E muitas vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus manda nos falar a princípio, através de um profeta. No versículo 11, nós vamos continuar lendo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor aqui neste lugar, ele está se referindo a Deus. Primeiro, quando o povo pediu socorro de novo, por ter se corrompido, por estar vivendo tudo aquilo, Deus manda um profeta que lembra eles por que eles chegaram naquela situação. Em seguida, o próprio Deus, ele se manifesta diante ali de um servo dele e fala aqui que debaixo de uma árvore, olha que legal isso, queria que vocês prestassem atenção, o Senhor vai falar algumas coisas. O anjo do Senhor aqui, que é o próprio Deus, ele fica sob a árvore de Ofra, fala que ele se assenta debaixo daquela árvore de Ofra. Aquela árvore de Ofra é uma região ali de Manassés, que era a região da família de Gideão. Então olha que interessante, Deus, ele vai ali no território do servo dele, ele vai lá e ele para, ele se assenta, ele observa. Porque eu penso assim, por que se sentou? Por que fala isso, né? Podia ser assim, Deus chegou e foi lá, o anjo do Senhor chegou e foi lá, mas fala assim, o anjo do Senhor sentou-se debaixo daquela árvore, que era a árvore da família de Gideão. Ele estava observando, ele estava do lado, ele estava mostrando que ele está sempre com os olhos em mim e em você, amém? O Senhor, ele se assenta debaixo da árvore da tua família, ele se assenta embaixo ali no território onde você está, e ele te observa, o Senhor, ele te vê. Gideão, aqui entra o nosso personagem.
O que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas. Vamos entender isso que é importante. Lembra que nós falamos, eu falei para vocês no começo, que tudo que eles faziam era roubado, aniquilado, as plantações, eles não tinham comida. Então o que Gideão, como um homem da família, estava fazendo? Ele estava trabalhando, mas ao invés dele fazer o procedimento do trigo. O trigo, ele faz o pão, ele faz o alimento, o trigo era comida. Eles não podiam perder aquele trigo para os inimigos que vinham atacar. E ele então não podia ir lá na eira, que era um lugar aberto, e começar a mexer com o trigo num lugar aberto, porque os inimigos iam ver, iam lá roubar o trigo dele. Então o que ele fez? Ele foi mexer com o trigo num lugar que era de prensar uva, porque era um pouquinho mais escondido. Então ele foi num lugar um pouquinho mais escondido, mais fundinho, para que os inimigos não vissem, não roubassem aquele alimento que era tão precioso e estava tão escasso. E aí eu quero dizer para vocês que Gideão, ele estava ali, escondendo, fazendo aquilo. E Deus, quando encontrou ele, Gideão, ele não estava folgado. Vocês vão entender onde eu vou chegar, tá? Gideão, ele não estava sem fazer nada. Ele estava trabalhando. Do jeito que ele entendeu que dava para fazer ali naquela época, naquele momento. Não tinha como ele fazer do jeito convencional, mas ele estava fazendo. Ele estava trabalhando, provendo, protegendo o alimento para a família e para o povo dele. Ele estava ali com a sua família, ele estava ali no seu povo, mesmo em meio a tempos difíceis, ele não fugiu, ele estava trabalhando, ele estava fazendo o que ele achava que dava para fazer naquele momento. E aí eu quero trazer isso para vocês, queridos, porque isso não tem a ver com Gideão, isso tem a ver comigo e com você. Nós estamos nessa sequência de palavras sobre a virada. E o Senhor, Ele tem olhado, o Senhor, Ele tem observado, o Senhor, Ele tem nos visto. E quando Ele está nos observando, Ele tem visto nós de que maneira? Ele tem visto você parado, sem fazer nada, ou o Senhor tem conseguido olhar e ver você trabalhando, mesmo que talvez você não esteja ainda trabalhando do jeito que era para ser, mesmo que talvez o que você esteja fazendo não está do jeito que seria normal estar fazendo, mas o Senhor, Ele olha para nós e Ele precisa nos ver fazendo alguma coisa. Ele precisa nos ver nos movimentando. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque o que eu estou falando aqui tem a ver com qualquer área da sua vida. Nós estamos falando de uma virada, nós estamos falando de uma mudança em qualquer área da sua vida. Aqui eu quero falar para quem se encontra talvez estagnado em um lugar, está acomodado em um lugar. E porque eu estou acomodado neste lugar, eu não estou vivendo virada nenhuma, eu paro. Isso pode ser na sua vida profissional, isso pode ser na sua vida familiar, isso pode ser na sua vida ministerial, isso pode ser em qualquer ou em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer que nós vivamos uma virada, que a gente saia do lugar onde nós estamos, que muitas vezes não está nos levando a nada, não estamos vivendo nada. Quantas pessoas mais um ano vai virar e vai ter aquela sensação de frustração, porque fala assim, olha, esse ano eu falei que eu ia fazer isso e não fiz, eu falei que eu ia sair desse lugar e não saí, eu falei que eu ia mudar isso e não mudei, eu falei que eu ia começar a viver algumas coisas e não vivi. Quantos de nós estamos nesse momento acomodados, e o Senhor está nos trazendo palavras e chaves para que a gente viva uma virada e saia do lugar de estagnação. Mas o Senhor olha para nós e Ele precisa nos ver trabalhando, Ele precisa nos ver fazer alguma coisa. Talvez você tenha sonhado em abrir o seu próprio negócio, em ser empresária, em ser empresário, em ser um empreendedor. Mas como você não tem capital para ser empreendedor, ao invés de você ser funcionário de um lugar, você senta e fala, eu não vou fazer, porque eu vou esperar, porque Deus vai fazer uma virada e Deus vai me fazer ser um empreendedor. Não, faz alguma coisa, se mexe. Gideão estava aqui, ele não foi criado para fazer isso. Vocês vão entender. Gideão foi criado por um propósito enorme, um propósito grandioso, mas no momento em que Deus o encontrou, ele não estava parado, ele não estava sentado falando, o que será que vai ser da minha vida? Ai, os midianitas estão atacando, não tem como eu malhar o trigo na eira, porque eles vão enxergar. Ai, o que vai acontecer, Senhor? Não, ele falou assim, peraí, o que dá para eu fazer?
vou malhar o trigo em outro lugar, e aí eles não vão ver, a comida para minha tribo vai ter, para o meu pessoal, alguma coisa eu vou fazer. Você está fazendo alguma coisa? Mesmo que você ainda não esteja fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Amém? Estamos caminhando ainda. Estou com medo do tempo, mas o Senhor vai dar graça. Gideão, ele tinha responsabilidade, ele era batalhador, ele tinha características maravilhosas. Mas eu quero falar algo para você. Ele não tinha noção nenhuma de quem ele era para Deus. Vamos voltar lá ao que eu falei. Ele estava trabalhando, estava na família, podia ser um covarde, podia ter fugido, podia não fazer nada, podia falar assim, ai, vou fazer esse... Não, ele estava lá, trabalhando, fazendo o que podia, tentando, provendo a sua família. Mas Gideão, ele não tinha a menor noção de quem ele era para Deus. E muitas pessoas que estão aqui essa noite não têm a mínima noção de quem é para Deus. Mas isso vai mudar essa noite, amém? Amém. É aqui, meus queridos, que as coisas vão começar a mudar. É aqui, nesse momento, em que as coisas vão começar a sair do estacionado que ele está, e vão começar a encontrar e girar uma roda e ir para onde deve ir. E eu quero continuar a ler com vocês, e eu quero que você preste mais atenção a partir de agora, que agora eu vou entrar onde eu quero chegar. Eu quis dar um pano de fundo para que você entenda e você receba essa palavra com entendimento, mas nós vamos ver aqui no versículo 12. Então, vamos ler, o que estava acontecendo ali? O Gideão estava malhando o trigo naquele lugar, e o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, chegou lá perto dele, estava observando ele debaixo da árvore. Agora o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, apareceu diante de Gideão, fazendo aquilo, e fala o que para ele aqui no versículo 12, está passando ali, tá? Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha o que Deus chegou diante de Gideão e falou: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu quero falar duas coisas importantes para você aqui. Vai anotando no seu coração isso. A primeira coisa, o Senhor chega para Gideão, que não tem noção de quem ele é para Deus. E primeira coisa que Deus faz, Deus garante para ele: o Senhor está contigo. Deus está com você. Essa é a primeira afirmação que o anjo do Senhor fala quando ele dá de frente ali com Gideão. E aqui eu coloco para você que é o momento principal disso que nós estamos falando. Deus começa a mostrar para Gideão quem ele verdadeiramente é. Qual é a identidade dele? Poderoso guerreiro. E da mesma maneira, essa noite, assim como outras noites, assim com quantos cultos de domingo, quantos cultos free, quantos cultos você tem ouvido, e o Senhor tem falado coisas ao teu respeito, que você não tem entendido, que Deus está te mostrando a sua identidade. Ele não está te vendo com o que você está fazendo agora. Ele não está te vendo e te definindo por um momento que você está vivendo. Gideão estava vivendo um momento com o seu povo ali arrasado, humilhado, sem mantimento, empobrecido, cuidando de trigo no lugar que não era de cuidar de trigo, para prover um pouco de sustento para a família. Mas olha a maneira como Deus Todo-Poderoso olha e vê Gideão. Olha a maneira que o Senhor olha para mim e olha para você, nos chamando por quem Ele nos criou para ser. Você precisa começar a entender que a sua identidade, ela não pode ser definida pelas coisas que você está vivendo agora, muito menos ela pode ser definida por aquilo que você já viveu. A sua identidade, você precisa entender isso, senão não tem virada. A sua identidade precisa ser definida por aquele que te criou, por aquele que fez o seu DNA, por aquele que traçou um plano para a sua vida. Então que você já possa nessa noite, nesse momento, começar a falar aí para você: eu não sou o que o meu passado diz que eu sou, eu não sou o que eu estou fazendo nesse momento, eu sou quem Deus me criou para ser, e eu sou quem Deus me chamou para ser, amém? Aleluia! Deus sabe quem você é de verdade. Deus sabe a tua essência.
Você foi criado por Ele. E como eu disse, quantas vezes você tem ouvido coisas que você tem que viver, que você tem que ser, que você tem que alcançar, mas você tem até hoje dado ouvidos àquilo que você enxerga e não aquilo que Deus tem dado para você enxergar através da palavra dele. E volto a dizer, você vai perder tempo, continuar ouvindo palavras, se você não colocar a palavra de Deus como a tua regra. Não é o que falam, não é o que eu vivo, é o que a palavra de Deus diz sobre mim. Isso precisa me determinar. E é Ele quem fala, é Ele que fala quem você é. E aí eu quero continuar com vocês. No versículo 13. Ah, Senhor, a hora que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala isso: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão fala assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão, como o povo do deserto, como o povo do Egito, como a Nilva, como Caio, como qualquer um, reclama para Deus. Ah, mas é o Senhor mesmo? Certeza que é tudo isso? Por que então o Senhor nos entregou? Por que nós estamos vivendo tudo isso? E ali naquele momento, Gideão reclama como nós reclamamos hoje. E aí vamos seguir no versículo 14. Mas o Senhor se voltou para ele e disse, olha só, receba essa palavra. O Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Que força que Gideão tem? Gideão não tinha nada ali. Lembra o que eu estou falando? Gideão não estava no lugar certo. Gideão não estava ainda cumprindo propósito nenhum. Gideão estava ali fazendo o que dava para ser feito naquela hora. Gideão nem sabia quem ele era de verdade em Cristo. Estava com a sua identidade toda errada. Mas diante mesmo daquela murmuração dele, daquela reclamação, que o anjo do Senhor, que o próprio Deus vira para ele e fala, com a força que você tem, Deus sabe o que nós somos. Deus sabe o que nós temos. Ele que definiu. Eu preciso que você essa noite saia daqui com essa certeza. Você não vai viver virada nenhuma. Você não vai viver transformação nenhuma. Se você começar a não dar ouvidos para o que você acha, ou para o que falam, ou pelo que aconteceu, ao invés de dar ouvidos para aquilo que o Senhor Deus, que te observa, que fala que está contigo, que te criou, que definiu sua identidade, Ele fala quem você é. Se Ele fala que você é poderoso guerreiro e ponto. Se Ele fala com a força que você tem, por mais que eu me sinta fraco, eu tenho força, porque a palavra dEle, quem define quem eu sou, Ele define quem eu sou. E aqui para mim está um dos maiores segredos para se viver uma vida cristã, uma vida com Cristo, uma vida abundante aqui nessa terra, é começar a entender que a palavra de Deus e o que Ele diz ao nosso respeito, é isso que vale, é isso que vale. Nós somos afetados diariamente pelo que os outros falam, desde quando somos pequenos, na escola, na família, em casa. Nós crescemos com uma identidade deformada, nós crescemos com as nossas habilidades subjugadas, porque nós ouvimos e crescemos com o molde daquilo que está ao nosso redor. Mas na verdade o nosso molde, ele tem que ser aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, aquilo que o Senhor fala. Então se Ele vira agora, nesse momento, para Gideão e fala, com a força que você tem, eu tenho que entender que o Senhor está falando que eu tenho força. E é isso que Ele está falando para você essa noite. Essa palavra, ela não é aleatória. Para que você prossiga, para que você conquiste, para que você vire, para que você transforme, para que você saia da estagnação, você precisa acreditar na palavra do Senhor que diz, vai na força que você tem. Ai, mas eu não tenho. Então fica com a tua palavra. A tua palavra é mais forte que a palavra de Deus? O que falaram a teu respeito é mais importante do que o que Deus fala ao teu respeito? Ou o Deus de Gideão é diferente do Deus que fala hoje? É uma escolha.
é uma escolha. Nós escolhemos todos os dias em quem acreditar, o que ouvir, para onde ir e o que fazer. É uma escolha diária. Em tudo, você escolhe o que comer, você escolhe se você levanta aquela hora ou não, você escolhe se você vai trabalhar ou se você vai sair do emprego, você escolhe tudo, você escolhe. Se você é definido por aquilo que a palavra de Deus fala ao teu respeito, ou se você é definido pelas suas experiências e pelos seus achismos. Gideão podia ser uma vítima. Gideão, ele fala, vocês vão ver logo em seguida aqui, mas ele não se deixou ser definido por isso. E o meu convite para você essa noite, o mais importante dessa noite é isso: você começar a entender que você é quem Deus diz que você é. Você tem a força que Deus diz que você tem, e você tem as características que Ele colocou em você para cumprir o teu propósito. Deixa eu correr aqui. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando, não sou eu que estou falando. Deus tem falado. Quantas vezes você tem ouvido através das palavras aqui neste lugar, na tua célula, em algum lugar, Deus falando de uma maneira que queima o teu coração, e Ele fala: não sou eu que estou falando, não sou eu que estou te mostrando para onde você deve ir, qual a sua missão. Aqui nesse versículo 14, Deus, Ele afirma quem Gideão é. Você é um poderoso, você tem força. Ele dá uma missão para ele, e ele garante que ele está junto. Olha o que ele fala: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando, o Senhor tem feito isso. Culto após culto neste lugar, palavra após palavra, o Senhor tem te afirmado, Ele tem falado quem você é pela palavra. O Senhor tem te dado uma missão, um propósito, um destino, e o Senhor, Ele tem garantido que Ele está com você. E se você é um leitor da palavra, eu tenho certeza que você, toda vez que vai ler a palavra, você se depara com essas mesmas coisas, com o Senhor falando quem você é, com o Senhor mostrando o seu propósito, e com o Senhor falando que está com você. Amém? Aleluia. Aí vamos ver como é que Gideão reage. No versículo 15, como é que Gideão reage quando Deus vira para ele, ele reclama: ah, Senhor, mas o Senhor é comigo mesmo? Olha tudo que aconteceu. Deus ignorou e falou assim: ó, vai que eu sou contigo, vai para a missão, vai libertar o povo de Israel, você é forte. E aí Gideão volta e fala o que no versículo 15? Ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu ainda sou o menor da minha família. Quando, mesmo assim, parece a gente, Deus fala: vai, eu estou te enviando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos assumir esse ministério, vamos para a célula, vamos viver algumas coisas, vamos trabalhar no que você quer, vai fazer um curso, vai prestar um vestibular, vai correr atrás, eu estou com você. Aí você fala assim: mas minha família eu sou Oliveira, sei lá, eu sou Santos, eu sou Silva, a minha família é tão simples, eu não sou Bittencourt, eu não sou, sei lá se existe hoje, Albuquerque, eu não tenho família, minha família é menor, minha família não vira nada. As pessoas da cidade conhecem a minha família, sabem que minha família, só dá bafão. Eu saí de outra cidade, minha família é conhecida por dar nó, por ser caloteira, por ter um monte de gente errada. Ixi, minha família, e da minha família ainda, eu sou a pior. Eu sou a menorzinha, eu sou a que não vale nada. Você nem sabe, Deus, eu sou a menorzinha. Gideão falou isso. Quando Deus deu para ele a identidade dele, mostrou quem ele era. Quando Deus deu uma missão, Deus falou: eu estou com você. Ele ainda fala assim: mas o Senhor sabe mesmo quem eu sou? Eu sou daquela família complicada, eu não tenho chance de dar certo. Imagina, eu estudar, eu ser empresário, eu viver um ministério, eu ser líder de célula, eu ter família, eu ter filhos, a minha família toda desestruturada, que vem de divórcio após divórcio, meus irmãos tudo mexendo com droga, meus tios. Você não sabe, a minha família é a pior família que tem da tribo de Manassés, a minha família é a pior de Pirajuí, e de dentro da minha família eu sou o menorzinho, eu sou a menorzinha. É isso que Gideão fez. É isso que Gideão falou ali. Mais uma vez, Deus garante: não sou eu que estou falando, Gideão. Vai na minha palavra. Eu estou te enviando. Versículo 15, quando fala isso:
mostra que Gideão, ele se enxerga pelos seus olhos naturais, mas Deus é quem sabe quem você é. Nós estamos atolados numa identidade pelos nossos olhos naturais. Eu olho e falo assim, imagina, eu sou isso, eu sou aquilo, igual Moisés, eu não sei falar. Acha? Você imagina Gideão, ele estava lá escondido, massacrado, mexendo com trigo, aí Deus aparece e fala assim, vai lá e vai ser o libertador de Israel. É a mesma coisa que você, às vezes conhece Jesus, começa a vir na igreja, aí alguém fala assim, nossa, parece que você é bom para falar com as pessoas, quer participar do grupo de apoio? Quer ir para a célula? Aí quando você chega na célula, alguém fala assim, quer fazer edificação? Eu? Mas eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Aí dali a algum tempo alguém fala assim, você não quer ser treinado para ser líder de célula? Você não quer assumir aquele ministério tal? Mas eu. Quando nós vamos viver uma virada? Quando nós entendermos quem nós somos em Deus. Quando nós entendermos que Ele nos dá a missão. Quando nós entendermos que Ele está conosco em tudo aquilo que Ele nos propõe a fazer. Se vai ser uma virada, se você vai viver uma virada, você precisa sair daqui, volto a falar, de tudo que eu falar aqui. Se você sair daqui com a certeza de que quem você é, tem a ver com o que Deus diz que você é, e você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer, missão cumprida. Vai ter virada, vai ter mudança, vai sair da estagnação. Gideão, nós vamos ver o que aconteceu aqui com ele. Deus criou, Gideão me criou com uma identidade, com um propósito. Queridos, eu quero parar aqui só antes de continuar para falar isso. Nós não vivemos de uma maneira aleatória. Nós não fomos criados aqui para viver nessa terra, povoar essa terra, simplesmente para a gente viver as nossas vontades. Eu fui criada para casar, para ter filhos, para ter um emprego, para ser rico, para ser pobre, para ser isso, para ser aquilo. Não, é tudo muito além, é tudo muito acima, não tem a ver comigo não tem a ver com você. Nós não fomos criados por Deus para que a gente tenha uma vidinha bonitinha. Nós fomos criados por um propósito. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados para expandir o reino de Deus nessa terra. Nós fomos criados para sermos testemunha da salvação em Jesus. Nós fomos criados para anunciar a eternidade, o reino dos céus. Nós fomos criados para levar pessoas ao arrependimento e ao conhecimento de Deus. Nós fomos criados para morrer nesse mundo e viver uma vida eterna com Deus. É isso. Tudo que acontece em volta disso é bônus, é graça de Deus. Ele fala assim, enquanto você está aqui cumprindo o seu propósito de vida, casa, tenha filhos, tenha um trabalho legal, viva feliz, viva bem, viva suas tribulações, mas eu estou com você. Mas o propósito sempre final vai ser Deus. Tudo é para Ele, tudo converte para Ele. Aleluia. Nós estamos já indo no versículo 16. Ele fala assim, quando Gideão fala que ele é o menor, como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante. No versículo 16, o anjo do Senhor fala, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se eles fossem um só. Você vai derrubar todos os inimigos como se eles fossem um só. E aí Gideão no versículo 17 começa a falar, Senhor, se de fato o Senhor está falando isso mesmo, se o Senhor é Deus, se tudo isso é uma conversa verdadeira, o Senhor não espera aqui que eu quero oferecer um sacrifício, eu quero ofertar ao Senhor. Deus falou, tá bom. Deus conhece a nossa pequenez, né? Sabe quando Ele fala, a gente fica, mas é o Senhor mesmo falando? Foi aqui na presença de Deus, um homem de Deus falando, a palavra de Deus confirmando, tanta coisa acontecendo igual que com Gideão. A gente ainda fala assim, mas Deus, foi o Senhor mesmo? Certeza? Mas foi o Senhor não espera eu orar mais 7 dias? Ai, Deus ainda tem paciência com a gente. E eu não vou chegar até o fim. Vocês vão ver que Gideão foi chamado por um propósito muito grande. E ele faz ainda umas outras provas com Deus, que Deus com a maior paciência, a maior misericórdia, ele faz com que aconteça as provas de Gideão, para que ele fosse ali afirmado. Mas nesse momento, Gideão ainda faz essa prova com Deus. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que muitas vezes a gente vai duvidar, a gente não vai ter certeza, mas o que Ele fala em todo o tempo, tá bom, eu estou aqui com você, o que você quer
O que você quer que eu te fale? E aí ele fala de novo, ele te toca, ele faz. E Deus sempre garante que estará conosco e nos dá. Aqui no versículo 16, olha o que ele responde para Gideão: eu estarei com você e você derrotará os seus inimigos. E depois que ele ofereceu, Gideão foi lá e ofereceu um sacrifício para o Senhor mostrou o seu poder, o Senhor queimou ali o sacrifício, aceitou aquele sacrifício para Gideão. E nós somos da mesma maneira, queridos. Nós duvidamos muitas vezes, mas Deus, Ele mostra o seu poder. Deus não precisa, mas Ele nos conhece e Ele aceita as nossas ofertas e nos traz paz. Sabe, domingo à noite, aquela hora que o pastor pediu aqui, vem aqui na frente, oferece, entrega, faz uma oferta diante do Senhor. O Senhor é esse que às vezes você já veio 3, 4, 5, 10 vezes, mas Ele aceita a nossa vida como oferta e Ele nos enche de uma paz, que essa paz é para nos dar aquela convicção de prosseguir, de cumprir o propósito, de cumprir o chamado. Eu quero ler o versículo 25 com vocês, nós estamos indo para o final. Naquela mesma noite, só um minuto. Depois que o Senhor, Ele consumiu ali as ofertas, consumiu a oferta de Gideão. E aí Gideão viu que era o anjo do Senhor, falou: Senhor, eu vi o Senhor face a face. E o Senhor falou para Gideão: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. No versículo 24, Gideão construiu ali um altar. Mas eu quero ir para o 25 com vocês, que fala que naquela mesma noite, o Senhor disse para Gideão: separe um novilho, fala como é que tem que ser esse novilho, e vai despedaçar o altar de Baal. Depois você lê na sua casa esse texto por completo. E aqui eu estou caminhando para o fim, que eu quero que você entenda isso. Quando acontece tudo isso, Deus afirma a identidade dele. Deus fala que está com ele. Deus dá um propósito, dá uma missão. E eu acabei de falar, todo mundo aqui foi criado para um propósito, que tem a ver com a glória de Deus. Eu não sei, alguns são missionários, alguns podem ser médicos, mas cumprir um propósito ali de levar Jesus para aquelas vidas. Todos aqui têm um propósito muito grande de vida, que culmina em glória a Deus. Mas nós temos missões durante a nossa vida. E aí eu quero falar para vocês que aqui, quando Gideão foi tratado por Deus, a identidade dele foi tratada, que Deus reafirmou que estava com ele, que Deus deu para ele um propósito, falou: você está sendo levantado para ir derrotar os midianitas, vá, eu estou com você. Quando ele estava aí minimamente preparado, aí nesse versículo 25 Deus fala assim: agora você vai fazer uma tarefa, você vai cumprir a sua primeira tarefa, você vai lá e vai destruir todos os altares. Você vai destruir os altares de Baal lá da tua família. O povo estava contaminado. O povo de Israel não adorava mais a Deus. O povo de Israel estava adorando a Baal. E quando Gideão entendeu quem ele era, quando Gideão entendeu que ele tinha uma missão, antes dele ir para a missão dele, que vai ser ali derrotar o povo, depois você chega na sua casa, você lê, Deus dá uma missão para ele e fala assim: mas antes de tudo isso, você vai lá e você vai derrubar todos aqueles altares idólatras, os altares de Baal, derruba tudo aquilo. Estou resumindo, tá, gente? Depois vocês têm que ler para entender. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação, ofereça um sacrifício. E aí Gideão fez. Gideão foi lá à noite, porque ele estava com medo, porque a cidade inteira adorava Baal, não adorava mais a Deus. E ele foi lá, pegou uns amigos, e de madrugada ele foi lá e quebrou todos os altares de Baal, daquele Deus estranho, e levantou altares a Deus. E olha que interessante, ele quebrou os altares da casa dele, da família dele. Quando nós entendemos quem nós somos e que temos um propósito e que Deus está conosco, nos dando estratégias e nos fortalecendo, nós precisamos nos consagrar e cumprir as missões que Deus nos dá. Ele reafirma a nossa identidade para nos enviar. O Senhor, Ele começa a nos dar missões. E a primeira missão que Ele dá, quando a gente entende quem nós somos, sempre tem a ver com consagração. Sempre tem a ver com quebre os altares que você tinha levantado até agora. Quebre os altares da sua família.
quebre os altares que te afastaram até agora da tua identidade, do teu propósito, de para onde você tem que ir. E aí quando Gideão foi lá e fez isso à noite, sabe o que aconteceu no outro dia? Um burburinho na cidade. Quando você começa a cumprir o seu propósito, quando você aceita as missões que Deus te dá, acontece um burburinho na cidade. E olha que interessante isso daqui, que eu anotei. Às vezes o seu propósito de vida é ganhar as nações. Às vezes você é um missionário. Mas Deus começa te dando a missão de ganhar a sua sala de aula e o seu trabalho. Olha, entenda isso. Às vezes Deus te criou para uma coisa muito grande. Vamos dar um exemplo. João, Deus te criou para gravar um CD e o seu CD vai para as nações. Pessoas vão ouvir em todas as línguas. Esse é o propósito, é o final. O João precisa ir para a glória e chegar diante de Deus e falar: Deus, eu cumpri minha missão, que era essa que eu entendi. Esse é o propósito de vida dele. Mas enquanto ele não vive ainda esse propósito, Deus dá missões. Vai cantar no louvor, vai fazer evangelismo na praça, vai tocar numa célula, vai ganhar a tua família. Aqui, quando Gideão vai lá, ele derruba primeiro os altares da família dele. Ele derruba os altares que foram construídos na família dele. E aí eu vou falar para você uma outra coisa que eu achei incrível. Que quando acontece isso no outro dia, a cidade fica doida. Quem derrubou os altares? Quem quebrou os altares de Baal? E o povo ficou doido. E chegaram para o pai de Gideão. E falaram assim: ô Joás, falaram que foi seu filho. Viram seu filho à noite quebrando os altares de Baal. E aí sabe o que aconteceu de interessante? Ao pai de Gideão, ao invés dele... meu filho, o que você andou fazendo? A atitude de Gideão fortaleceu o pai dele. Ele vira para os caras e fala assim: mas vocês estão preocupados com o altar de Baal? A gente estava errado. Estava tudo errado esses altares levantados. E vocês estão mais preocupados com o altar que foi derrubado do que aquele que foi levantado para Deus. Querido, eu falo isso para você. Às vezes você... por tanto tempo luta pela sua família, mas às vezes o seu posicionamento de derrubar altares e ídolos de outros lugares dentro da sua casa, altares que você levanta, jeito que você é às vezes na tua casa, na tua família, quando você derruba, você encoraja a tua família a seguir o teu Deus, você encoraja a tua família a viver aquilo que você está vivendo. Às vezes nós procuramos de outras maneiras, mas se nós nos consagrarmos, entendermos nossa identidade, entendermos nosso propósito de vida, e aceitarmos as missões de Deus, começando pela consagração, derrubando os altares dentro da nossa vida, da nossa própria casa, a nossa própria família é atingida, elas se tornam fortalecidas e falam: é verdade, é verdade. Quantos aqui já viveram isso? Quantos aqui já se posicionaram e viram a sua família conhecendo Jesus por conta do seu posicionamento? Se você cumprir a sua missão, o lugar onde você está vai ter um rebuliço. E o seu posicionamento vai impactar a sua família. A atitude de Gideão deu forças para o pai dele romper com Baal. E aí nisso vem um contra-ataque. Aí os inimigos vieram todos contra Gideão. Mas aí eu quero encerrar com vocês aqui no versículo 34. Que fala que no momento em que veio o contra-ataque, que parecia assim: uau, agora que eu entendi quem eu sou, agora que eu entendi o meu propósito, Deus falou comigo, falou que está comigo, falou qual o propósito de vida, me deu missões que eu comecei a fazer, que eu me consagrei, vem esse monte de inimigo contra mim. Quantos aqui já passaram por isso? Parece que quando você se posiciona, você fala: não, agora vai, agora eu entendi. Agora eu entendi. Aí vem aquele contra-ataque dos inimigos. Parece que vem uma enxurrada de coisa contra você. Aí no versículo 34 fala que o Espírito de Deus se apossou de Gideão para ele cumprir o seu propósito. Sem o Espírito do Senhor nós não cumprimos. E nesse momento aqui fala que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Não era para qualquer pessoa, é porque Gideão foi escolhido. Hoje, através do sacrifício de Jesus, nós já temos o Espírito Santo de Deus. E se nós buscarmos todos os dias o enchimento, a plenitude desse Espírito Santo na nossa vida, nós vamos conseguir cumprir o propósito, nós vamos viver aquilo que Deus tem. A hora que veio o contra-ataque, quando o Gideão entendeu tudo, quando ele aceitou, quando ele começou a cumprir as tarefas, os inimigos vieram contra ele nesse momento. Em que parece que não vai dar, em que parece dar vontade de recuar, fala: eita, comecei a fazer tudo certo, aconteceu isso. Nós precisamos lançar mão do Espírito Santo de Deus e nos encher de tal maneira que saiba que é Ele lutando por nós, é Ele fazendo por nós, é Ele falando por nós. Eu vou fazer aqui
alguns pontos com você, só para nós encerrarmos. E eu queria que você ouvisse e que você entendesse. Nós temos que estar no lugar certo, em família, igreja, fazendo o mínimo que seja, nem que ainda não for o certo, não foi ainda o que Deus mandou, mas nós não podemos estar folgados, nós não podemos estar parados, esperando acontecer alguma coisa de muito grande. Trabalhe, faça, se for preciso, vai malhar o trigo no lagar, no lugar que dá, mas faça alguma coisa. Nós precisamos ouvir o profeta de Deus, que já nos adianta o que vai acontecer, já nos prepara. O Senhor tem mandado palavras, o profeta tem se levantado, falando, mostrando a direção do que Deus tem para nós. Nós precisamos reconhecer que é Deus falando conosco. Os nossos ouvidos espirituais, eles precisam estar afiados. Porque, por exemplo, você pode ouvir tudo isso que eu estou falando essa noite e achar assim: ah, legal, bonitinho o que a Nilva escreveu. Ou você pode entender que Deus está falando, que Deus está te mandando um recado, que Deus está falando com você. Nós precisamos começar a entender e reconhecer a voz de Deus falando conosco. Nós precisamos entender pela ótica de Deus e não pela nossa, a nossa verdadeira identidade e propósito, pela ótica de Deus. É momento de nós deixarmos o vitimismo, de nós deixarmos a mediocridade, de nós deixarmos aquilo que nós achamos: ah, eu sou fruto do que eu vivi, ah, eu sou uma traída, eu sou um enganado, eu sou um humilhado, eu sou um rejeitado, eu sou um frustrado, eu sou um fracassado, eu não sou nada, minha família é menor, eu sou o menor, nada que eu faço dá errado. Isso daí foi coisas que aconteceu com você, mas você vai escolher que isso defina a sua identidade, seu propósito, ou aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que o Criador fala, que Ele te criou, Ele te fez, Ele fala quem você é, Ele olha e fala: poderoso guerreiro. Ele vê aquilo que você não consegue enxergar, mas isso é sobrenatural. Escolha essa noite não olhar de acordo com a sua ótica, não olhar de acordo com o que você acha tudo errado. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Nós somos totalmente enganados de quem nós somos. A única pessoa que pode dizer quem nós somos e nos dar um propósito é o próprio Deus. Saber que Deus nos dará missões para atingir o nosso propósito, mas que a primeira delas é a consagração. Nós precisamos estar consagrados, separados. Nós precisamos quebrar os altares idólatras. O que são os altares idólatras? Talvez é você saber que Deus já te chamou para algo muito grande e você escolheu viver algumas coisas pessoais primeiro. Não importa se é o que Deus quer. Deus às vezes te chamou para viver algumas coisas, mas você levantou altares que às vezes é a tua família. Ah não, enquanto eu não tiver 2 filhos e eles tiverem 10 e 13 anos, eu não vou fazer mais nada. É seu altar. Não que família é bênção, mas quando ela ocupa o lugar de Deus, ou quando você fala assim: ah, quando eu ganhar muito dinheiro e eu atingir o meu ápice profissional, aí eu vou ver o que Deus tem para a minha vida. Esse é um altar que você levantou da sua realização profissional. Então nós precisamos quebrar esses altares e nos consagrar a Deus em primeiro lugar, e entender o seu propósito, e nos encher do Espírito Santo de Deus, para vencer os ataques e contra-ataques, e cumprir o nosso propósito. Tudo isso que Gideão viveu, às vezes é a nossa vida, às vezes é a sua vida, às vezes até aqui você caminhou, e você foi fruto de tudo isso que Gideão também viveu. Às vezes é a 10ª vez que você está clamando socorro ao Senhor. Às vezes é não sei qual ano que você queria viver uma virada e você não está vendo nada acontecer. Alguma coisa está errada. Vocês já perceberam quando você faz dieta? Gente, é que agora minha vida é entrar em dieta. Quando você vai fazer uma dieta, tem pessoas que falam assim: já fiz tudo, parece que não dá, parece que eu não emagreço. Gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, ou você está na medida errada, ou o seu profissional não passou a dieta adequada para você. Ah, eu faço academia não sei quantos anos e não ganho massa muscular. Alguma coisa está errada, porque você foi projetado para ter massa muscular. Alguma coisa está errada. Se você não viveu ainda alguma virada na sua vida, se você está estagnado há não sei quanto tempo, na área pessoal, na área profissional, na área ministerial, alguma coisa está errado. Comece a entrar em movimento, comece a fazer o que dá para você fazer agora. Não seja uma pessoa que senta, assiste e espera as coisas acontecerem. Comece a ouvir a voz de Deus, o que Deus tem falado. Deus não tem poupado palavras, Deus não tem poupado recados aqui nessa
nessa casa, Ele tem mandado de maneira abundante. Leia a Bíblia, entenda quem você é pela palavra, pela ótica do Senhor, e escolha viver a identidade de Deus para você. Não aceite mais o vitimismo, não aceite mais o eu sou pequeno, aceite quem Deus te chamou para ser. Afie os teus ouvidos. Cada vez que eu vou numa conferência, num congresso, num workshop, qualquer lugar que eu vou, eu sempre falo: Senhor, o que eu preciso aprender aqui? O que o Senhor quer falar? Ele sempre quer falar, Ele sempre quer mudar a nossa vida, Ele sempre quer nos levar para o nosso destino, para o nosso propósito. Você não foi criado como um alecrim dourado, muito lindo, enfeitando as coisas. Você foi criado para um propósito soberano. Gideão foi criado para derrotar os inimigos. Depois, tenha curiosidade, vai ler Juízes 6, e você vai vendo um monte de coisa que aconteceu com Gideão. Ele foi criado por um propósito muito grande, mas olha tudo que ele passou até ele atingir o propósito final da vida dele. E é assim comigo e com você. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. Existe um propósito para mim e para você estarmos aqui, mas para nós vivermos isso, nós precisamos viver uma virada hoje. Nós precisamos viver uma virada na nossa identidade. Nós precisamos entender que nós somos em Cristo. Nós precisamos entender o propósito dele para as nossas vidas. Nós precisamos afiar os nossos ouvidos à voz. E nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem falado aqui neste lugar, amém? Você pode se colocar em pé?